Pessoal, boa noite. A gente vai dar início aqui às atividades, tá? Assim, tendo que, tentando, né, seguir o horário, tá? E valorizando aqueles que estão chegando na hora, tá bom? Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho, assim, com a professora Andréia. Ela vai estar conversando um pouquinho sobre a BNCC e o novo ensino médio. Aí ela é uma facilitadora na escola que ela trabalha no Maranhão, assim, fica nessa parte da implementação. Aí ela tem uma experiência bacana e é um conteúdo que ela mesma sabe, assim, pelo contato com os outros professores, inclusive os colegas também aqui da residência, que é um assunto que não é muito fácil, né? Porque a BNCC deixa muito em aberto, tal. E é sempre bom a gente estar procurando entender, tá bom? Aí tá naquela movimentação. Anula, não anula o novo ensino médio, eu não sei como é que vai ficar isso. E se for para mudar, como é que vai ser essa mudança, tá bom? Se vai ser tira tudo, ou então fica uma parte, muda uma parte, não sei, tá? Mas, como a própria Andrea comentou na semana passada, então o que a gente sabe agora é que ainda está em vigor, tá bom? Não foi cancelado. Então, queria agora, primeiramente, a Andrea por ter aceitado o convite, tá? E passar aqui a palavra para ela fazer a exposição, tá bom? Boa noite, Andrea, muito obrigado. Boa noite, professor. Gente, aqui vai ser uma conversa sobre a BNCC, então qualquer dúvida, se vocês quiserem refletir sobre o assunto, vocês podem ligar o microfone e ficar à vontade. Como eu vou apresentar, talvez eu não veja as perguntas de vocês, então podem interromper quando vocês quiserem. Né? Botar meus enxergantes. Estão vendo, gente, a minha apresentação ou não? Ainda não, senhor. Não? Ainda não. Estão vendo agora? Olá. Agora Abriu abriu o compartilhamento. Abriu já a tela, BNCC? Não, tá só uma página em branco com o símbolo do Gmail, Google Tradutor, extensões, página não encontrada. Foi, gente? Sim, professora. Apareceu agora? Sim, professora. Agora, André. Ah, você quer estar travando só um pouquinho, né, que a gente precisa. Então, boa noite, eu sou a André e vou falar para vocês sobre a BNCC na prática, né, a Base Nacional Comum Curricular. Como o professor Micaías falou, iniciou hoje a votação para
a suspensão, a continuação ou a reformulação da BNCC. Como eu falei anteriormente, fiquem à vontade para perguntar, tirar dúvidas, complementar. Então, houve uma mudança. O que foi que mudou? A lei mudou, o ambiente também. O seu aluno não é mais o mesmo. Antigamente, nós tínhamos aluno como ser totalmente passivo, apenas reprodutor do conhecimento. E isso mudou. E pelo menos que deveria mudar, né? A gente tem um aluno agora como ser ativo, construtor do seu conhecimento. Com a BNCC, o aluno se tornou protagonista do juvenil, ou seja, do protagonista do seu conhecimento. Então, o futuro é incerto, antigos hábitos não funcionam mais e o que você sabia está no passado. Então, tivemos novos caminhos com a BNCC, vários e novos caminhos, para chegar a um ponto comum. O que é essa BNCC? É o fazer diferente, é o desejo de transformar, de realizar, de sonhar, um aluno visionário, um ser crítico, reflexivo, um professor que está ali não apenas para ser apenas um transmissor de conhecimento, mas também um professor que seja um facilitador, motivador, incentivador do aluno. Então, posicionamento. Vocês já se perguntaram, já refletiram qual o papel que exerço hoje? Mas não só na escola, na vida dos alunos, no contexto social do aluno. Estou fazendo o que eu acredito e nasci para fazer? Vários momentos da nossa vida a gente põe essa dúvida. Será que eu realmente nasci para fazer isso? Será que realmente eu quero fazer isso? Ser professor, ensinar, transmitir conhecimento, ver meu aluno aprender, acreditar, confiar no potencial do aluno, não rotular o aluno, porque muitos professores, eu falo isso, gente, porque eu já tenho 15 anos de sala de aula. Então, muitos professores, eles rotulam seus alunos. Aquele aluno bom, ele tem que tirar uma nota boa, e aquele aluno que é mediano, não é tão esforçado, ele tem que tirar uma nota ruim. Caso contrário, ocorreu alguma coisa errada na prova, ou quem estava fiscalizando a prova, é incrível como isso acontece. Então, qual o propósito está aqui fazer o que eu faço? Então, vocês, professores, aqui a gente temos já professores há muito tempo, professores novatos, futuros professores. Qual o propósito de estar nas salas de aula e fazer o que faz? Será que sempre você está dando o seu melhor? Ou como o professor Micaías falou, a lei do menor esforço? Porque eu vejo os outros professores que não se esforçam, que apenas estão ali, não se importam com o alunado, que tem muito professor dessa forma. E você vai fazer a mesma coisa, as suas crenças são as mesmas do seu grupo, você que acredita que aquele aluno não tem potencial para aprender, não vou fazer algo diferente porque aquele aluno não se esforça, ele não quer fazer, eles são assim mesmo. Ou você sempre dá o seu melhor para motivar o aluno. Porque não adianta, gente. Eu vou fazer o que todo mundo faz. Mas uma aula chata, vocês que são professores ou futuros professores que ainda estão em sala de aula, uma aula chata. Você gosta de assistir uma aula chata, monótona, que o professor usa apenas o quadro e o pincel? Ou fica a aula inteira só falando? Então, será que para os seus alunos isso é bom? Então, vocês já se pensaram se é o melhor lugar para viver, trabalhar e ser feliz? Porque ser professor é uma profissão realmente muito desgastante, que requer muito do profissional, muito mesmo. Então, aqui é para vocês repensarem se é isso mesmo que vocês querem para a vida de vocês. Então, vamos agora adentrar, na Base Nacional Comum Curricular e o novo ensino médio. Então, o que é a BNCC? A BNCC é um conjunto de orientações norteador dos currículos das escolas, redes públicas e privadas de ensino de todo o Brasil.
Mas todo mundo pensa que a BNCC é algo novo, que chegou agora, ano passado, ou ano retrasado, mas não. Em 2014, já estavam tendo o início da elaboração da BNCC, lá em 2014. Temos 3 versões, né, da BNCC. Em setembro de 2015, foi lançada a primeira versão da BNCC, com 12 milhões de contribuições recebidas. Em maio de 2016, nós temos a versão 2, que reuniram mais de 9 mil professores, gestores e especialistas. Em abril de 2017, nós temos a versão 3. O MEC entrega a base ao Conselho Nacional de Educação. Então, a maioria das escolas de rede pública e privada foi obrigatória a implementação da BNCC ano passado. Mas nós já tínhamos várias escolas de outros estados que já estavam com a implementação da BNCC, muito antes do que a nossa, que são chamadas de escolas pilotos. Então, a base, ela promove a unidade nacional, a igualdade, mas a equidade em todo o Brasil. A base promove direitos iguais de aprendizagens, conhecimentos, a aprendizagem e o desenvolvimento. Porque na BNCC ela trabalha tanto as competências, habilidades, objetivos que devem ser trabalhados pelo professor e adquiridos pelos alunos. Então, por quê, né? É lei, é Constituição, LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, DCI são as diretrizes, e o Plano Nacional, né, o PNE. Equidade, que ela trabalha os direitos iguais de aprendizagem para todos. Alinhamento, melhor preparação do sistema para garantir a aprendizagem do aluno. Nós vamos ver essa equidade aqui, se ela é existente entre escolas públicas e privadas. A implementação. Para ver a implementação, houve um estudo de experiências nacionais e internacionais, que apontou 5 passos fundamentais. E a implementação, ela seguiu esses 5 passos fundamentais. Comunicação para engajamento, criação, adaptação de currículos locais, porque apesar da base nacional comum curricular ela ser nacional, ela se adapta aos currículos locais dos estados e municípios. Formação de professores, que essa formação de professores aconteceu. Se foi eficaz, é que está a questão. Tivemos formações de vários profissionais dessa área da educação, vou falar aqui, tanto do Piauí como do Maranhão, mas eles mesmos não sabiam responder as perguntas que eram feitas pelos professores. Então, parte dessa formação não aconteceu, e outra aconteceu, mas aconteceu de maneira não muito eficiente, para que os professores entendessem realmente, efetivamente, o que estava acontecendo. Então, quando a BNCC foi implementada, por exemplo, ano passado, no Piauí e Maranhão, vou levar em consideração esses 2 estados, que são os 2 estados que eu trabalho, muitos... foi assim, né? A gente não sabia realmente o que significava, porque com a BNCC tivemos várias partes diversificadas, ou seja, várias disciplinas que entraram no currículo, que até então os professores não tinham conhecimento. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais na frente. Alinhamento de recursos didáticos e o alinhamento de avaliações. A base não é currículo. Muitas pessoas pensam que a BNCC é um currículo. Ela não é o currículo. Os currículos são os caminhos e a base é o rumo, é aonde queremos chegar para alunos e professores. Então, qual a diferença entre base e currículo? Sempre há essa questão, sempre há essa dúvida. Qual é a diferença entre a Base Nacional Comum Curricular e o currículo? A base, ela orienta a revisão dos currículos. O currículo é o documento norteador. A base, ela estabelece os objetivos que se espera que os estudantes alcancem.
A base, quem conhece, né, a base, quem já teve acesso ao documento, lá tem competências, habilidades, como avaliar o aluno nas grandes áreas do conhecimento, e o currículo diz como e por quê. Como você vai avaliar o aluno e por que avaliar esse aluno. A base indica o ponto aonde se quer chegar. O currículo traça o caminho até lá. Então, como vocês viram, é totalmente diferente a base e o currículo. A base orienta e o currículo é o caminho. Então, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é o quê? Que ela define e regulariza a organização do sistema educacional brasileiro com base nos princípios constitucionais, ou seja, com base na Constituição, que é a lei maior. É na LDB que está prevista a construção da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Já a Base Nacional Comum Curricular é o onde? É o conjunto de orientações, é uma política de Estado para referência nacional, que estabelece os objetivos a serem alcançados pelos alunos. Ela determina competências e habilidades que devem ser atingidas pelos componentes curriculares. E quem já teve acesso à BNCC sabe que essas habilidades e competências vêm com códigos dependendo da área do conhecimento, as 4 grandes áreas do conhecimento. Os currículos de ensino é o como. Ela define um percurso para alcançar os objetivos propostos na BNCC, de acordo com a autonomia das redes de ensino, que podem elaborar ou adequar seus currículos de acordo com as demandas e interesses locais. Apesar que a Base Nacional Comum ela é nacional, as escolas, ou seja, os estados, eles têm autonomia para adequar os currículos. Tanto que você vê no Maranhão tem umas disciplinas, no Piauí tem outras. Então, aqui fala um resumo, né, sobre a BNCC. A BNCC do ensino médio é um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que devem ser desenvolvidas com base em conhecimentos, competências e habilidades. Está configurada de maneira a dar continuidade ao que já foi proposto, que está em vigor para as etapas iniciais da educação básica. Como ocorreu? Como eu falei para vocês, é a BNCC na prática. Ano passado, começou com a primeira série do ensino médio, ou seja, as disciplinas de componente curricular, como física, química, biologia, matemática, português, arte, educação física, geografia, história, sociologia e filosofia em inglês, com exceção de português e matemática, tiveram a sua carga horária reduzida. No primeiro ano, como tem 2 aulas praticamente de todas essas disciplinas, foi reduzida a 1 aula do conhecimento da base comum curricular, a 1 aula apenas. Um professor de física, ele tem que dar todo aquele conteúdo em apenas 1 aula de física durante a semana. E foi introduzida a parte diversificada. Nessa parte diversificada, nós temos eletivas de base, nós temos tutoria, corresponsabilidade social e empreendedorismo, temos projeto de vida, pré-itinerários formativos, que é no primeiro ano do ensino médio. E essas disciplinas, cada uma delas tem 2 horas aulas, ou seja, a parte diversificada no primeiro ano do ensino médio chega a ter 16 horas, 14 horas, até 18 horas, dependendo do estado. E a parte comum curricular, 1 aula apenas, com exceção de português e matemática, e continuaram com 4 aulas. Aí vamos chegar. E a escola particular mudou? Aderiram à BNCC? Sim, porque até então ela é obrigatória, tanto para escolas públicas como escola privada. Só que na escola privada, as que eu conheço, tem mais ou menos só apenas 3 aulas. Tem um projeto de vida no primeiro ano, uma eletiva de base e um pré-itinerário formativo. E tem escola privada que tem mais, só que é online. Ou seja, nós vemos aí uma grande diferença entre a escola privada e a escola pública. E o Enem? E os vestibulares?
eles já se adequaram a essa BNCC? Hein, gente? Vocês... Até onde eu saiba, Andréa, é o ano que vem que vai ser esse, né? No caso, eu acho que era o Enem desse ano, que é para o ano que vem, que pegaria o ciclo completo, que era o que a gente iria ver como é que seria mesmo. Pois é, até agora, os vestibulares, eles não se adequaram à BNCC, sendo que as escolas públicas já, que é totalmente diferente da escola privada, e era realmente o professor Micaías para ser esse ano. Só que eles já lançaram a consulta pública. O que fazer com a BNCC? Então, por causa mesmo dos vestibulares, como adequar o Enem aos vestibulares que tem da UESP, da UEMA e outras universidades à BNCC. Então, é difícil essa BNCC, já que é uma coisa nacional, e ela mesmo fala lá na base dela que tem que ter igualdade mais equidade, a gente não vê isso na prática. Se vocês conhecerem alguém ou forem professores de escolas particulares, sabe quem eu estou falando. É diferenciado. E eu falo dos dois estados porque eu conheço a escola particular, tanto aqui de Teresina, né, e outras do interior do Piauí, e do Maranhão e do interior do Maranhão. Então, eu falo que é bem diferente. Então, como é que esse aluno vai concorrer igualmente com o aluno de escola privada? Sendo que o Enem ainda não se adequou, não sabem se vai se adequar, tudo depende dessa votação a essa nova BNCC, né? O novo ensino médio. Ô, Andréa, deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se você vai falar ainda. A BNCC, ela meio que implica nas escolas serem de tempo integral? Por exemplo, a carga horária que ela sugere só dá para trabalhar de uma forma bem feita se for integral, ou aquela de tempo parcial também adequa? Professor, eita, se eu tocou no ponto certo, que eu ia falar já, mas foi perfeita a sua pergunta. Realmente, a BNCC ela só dá para ser trabalhada de forma realmente condizente numa escola integral. Lá em Coratá, nós temos o IEMA, que é integral, e temos a Hermano, que também é integral. Então, o que acontece? O professor, ele trabalha de forma, com a sua carga horária, sem ser reduzida, pelo período da manhã. Física, 2 aulas, química, 2 aulas, e na parte da tarde, ou eles fazem mesclado, a BNCC, a parte diversificada. É o que deveria ser, professor. Se a escola não fosse de tempo integral, ela deveria apenas trabalhar algumas das partes diversificadas, porque elas não são obrigatórias. Por exemplo, a eletiva de base ela não é obrigatória, mas é trabalhada nas escolas públicas. Os itinerários, eles são obrigatórios, os pré-itinerários. Mas, mesmo assim, eles trabalham. Na minha escola, são mais ou menos as 16 horas aulas no primeiro ano da parte diversificada. E os alunos, eles têm realmente algumas dificuldades. Por quê? Porque eles também não conheciam. E o professor que está trabalhando, ele não é da área. Tem uma professora de matemática que ela está trabalhando projeto de vida, corresponsabilidade social e empreendedorismo. Como a carga horária de vários professores diminuiu, os professores eles têm que pegar a parte diversificada. E eles não pegam apenas uma. Tem professor que está acontecendo, gente, isso é real. Tem professor que pega eletiva de base, pega projeto de vida, pega tutoria, pega corresponsabilidade social, pega outra eletiva, porque é eletiva 1, eletiva 2, e toda a parte diversificada, ela é bem exigente, ela exige demais do professor, porque o professor ele tem que estudar bastante, tem que fazer os planos de aula, tem que fazer os planos bimestrais, tem que fazer os planos anuais, é muito desgastante. E aí não tiveram uma formação adequada. Pois é, André, e ainda para dificultar, como diminuir a carga horária da disciplina padrão desse professor, aí a maioria deles agora está pegando 15, 20 disciplinas diferentes. E não é exagero, não. Muitas pessoas pensam que é exagero. Não é, porque um professor de 40 horas, ele está pegando isso.
Tem professor que tem... Olha, imagina aí, professor com 20 turmas. Nas escolas grandes, o professor está com 20 turmas, porque física é 1 hora a aula. E tem professor que ainda está deixando de dar, por exemplo, aula de física para pegar a parte diversificada, porque são 2 aulas. Porque é melhor pegar 2 aulas do que pegar 27 turmas. Porque a carga horária do professor, 40 horas, ela pode ser fechada com 27 horas aulas. Ou seja, 27 aulas. Então, é muito desgastante. Na minha escola mesmo, lá em Coroatá, ela é uma escola pequena. Então, como é uma escola pequena, tem professor que está pegando 6 disciplinas da parte diversificada. 6. E o professor, ele está praticamente polivalente. Tem uma professora lá que é praticamente a única professora do primeiro ano, que ela dá aula de português, língua portuguesa, produção textual, aí pega projeto de vida, tutoria, e por aí vai. Os meninos veem praticamente só a cara da professora. Então, continuando aqui, né? As competências gerais estabelecidas para a educação básica orientam tanto as aprendizagens essenciais a ser garantidas, né, no âmbito da BNCC, como nas diferentes sistemas, redes e escolas. A base, ela não deve ser compreendida como um currículo, mas sim como um conjunto de orientações que irá conduzir as equipes pedagógicas na construção dos currículos locais. E o objetivo apontado é para que a educação brasileira, pública e privada, caminhe para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade mais justa, mais democrática e inclusiva. Se você ler o documento da BNCC, é um documento realmente muito lindo. Na teoria, gente, é perfeito demais. E na prática? Eles pensaram na teoria, mas não pensaram na praticidade disso. Então, nós temos a BNCC aqui na base, o currículo, o PPP da escola, que é o Plano Político Pedagógico, feito por professores, pela comunidade, pela gestão, e o plano de aula do professor. Então, desde tudo isso até chegar no plano de aula do professor, ele tem que ser baseado o quê? Na BNCC, nas competências e habilidades da BNCC. Quem já prestou atenção, quem é mais antigo assim como eu, sabe como era o plano de aula de antigamente, que era só objetivos gerais, objetivo específico, conteúdo, metodologia, recursos didáticos e avaliação. Hoje em dia, o plano baseado, né, na BNCC, ele é um pouquinho diferenciado, mas quer dizer praticamente a mesma coisa. Ele quer dizer praticamente a mesma coisa, mas os nomes mudaram, não é mais como antigamente. No lugar de objetivo, não tem mais objetivo, nós temos competência, nós temos habilidades, nós temos... Não é mais, por exemplo, conteúdos, é objetos do conhecimento. Então, ele foi readaptado para a nova BNCC. Então, você que ainda utiliza aquele plano que tem conteúdo, objetivo, metodologia, ele não é mais utilizado. Hoje em dia, a gente utiliza descrição das habilidades específicas, que são os objetivos específicos. Objetos do conhecimento, conteúdo. Procedimentos metodológicos, recursos, é a antiga metodologias e recursos didáticos. Procedimentos avaliativos, que é a avaliação da aprendizagem. Então, isso foi readaptado também, desde o plano de aula ao plano de curso, que não se chama nem mais plano de curso, né? Plano de atividade docente, da formação geral básica, da FGB. Então, falando novamente das leis, né? A LDB, a Lei Menor Específica da Educação, o PCN, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que eles não são mais obrigatórios para a construção do currículo, e antigamente, os parâmetros curriculares nacionais, eles caíam bastante em concursos, hoje em dia mais não. Os DCM, que são as diretrizes, são obrigatórias para a construção do currículo, e a BNCC também ela é obrigatória para a construção do currículo.
Então, a base, ela fortalece a colaboração entre União, estados e municípios. Lembrando, a igualdade, a equidade, mas o estado tem a sua autonomia. Não vamos esquecer disso. Os impactos da BNCC. Onde foi que a BNCC impactou? Nos concursos de admissão, realmente, né? Principalmente que hoje em dia tem bastante contratado e eles estão enviando os substitutos contratados para as escolas para realmente para a parte diversificada. Muitos professores não querem pegar essa disciplina da parte diversificada, geralmente ficam contratados, isso é uma realidade, mas se a BNCC continuar, não adianta fugir dela. Todo mundo um dia vai dar aula da parte diversificada, porque a carga horária ela só tende a diminuir. Esse ano foi o segundo ano do ensino médio. O segundo ano do ensino médio entrou com os itinerários formativos, também foi reduzida a carga horária. Se continuar a BNCC, que ainda não sabemos, próximo ano será o terceiro ano do ensino médio. Formação inicial e continuada de professores. Isso aqui, eles falam sempre da formação inicial e continuada de professores, que nós não temos. Se alguma escola tem essa formação inicial e continuada de professores, pode ter certeza que são pouquíssimas que têm essa formação. Pouquíssimas. E quando existe, como o professor falou, é uma coisa em aberto, que deixa a gente com mais dúvidas do que certezas. Avaliações externas. Nós temos as avaliações externas. No Maranhão temos o CEAMA, aqui nós tivemos a avaliação global integrada, também temos o MaisDEB, que eles também não ainda se adequaram a essa nova BNCC, porque a avaliação global integrada para o ensino fundamental foi português e matemática. Do ensino médio teve todas as disciplinas, mas não teve nenhuma parte diversificada. E o que eu acho mais interessante é que na BNCC ela preza pela contextualização, interdisciplinaridade, transversalidade, só que as avaliações elas seguem o mesmo padrão, priorizando apenas o conteúdo, o conhecimento do aluno, o cálculo em si, porque na parte de física priorizou o cálculo. Na matemática também, cadê a contextualização, a interdisciplinaridade? Currículo Rede Escola, que a BNCC, ela faz parte, né? Ela é o caminho, é o onde para se fazer o currículo, e os recursos didáticos. Os recursos didáticos, muitos professores tiveram bastante dificuldade, principalmente quando se vai lá para a tecnologia, que teve o seu avanço, né, com a pandemia, porque nós tínhamos aulas online, tanto pelo Google Meet, tanto pelo WhatsApp, pelo Zoom. Então, os professores, eles começaram a utilizar essa tecnologia. Mas cabe a nós que a BNCC, ela trouxe uma coisa que está muito em alta, que são as metodologias ativas. Vocês já devem ter ouvido falar várias vezes sobre as metodologias ativas. A BNCC ela trouxe isso, só que as metodologias ativas não é algo novo. É algo bem antigo, lá de 1980, mas está no auge. Com a BNCC, o professor ele quer fazer diferente. Mas a gente tem que ver que não é só a metodologia ativa, os recursos didáticos, utilizar a tecnologia. Uma simples roda de conversa, uma forma de ministrar uma aula diferenciada, você já está utilizando a metodologia ativa. Então, as metodologias ativas, elas são formas diferenciadas de ministrar uma aula. Na prática, né? Que é quem está falando da BNCC na prática. Onde ela visa o protagonismo do estudante. Isso é importante para que o estudante ele desenvolva a sua autonomia, o seu poder de criticar, que isso é muito importante no ser humano. Criticar e refletir. Não é apenas criticar, mas refletir, criar soluções, entender, buscar. Então, a BNCC ela funciona como uma espinha dorsal do sistema educacional brasileiro, promovendo a articulação dos seus diferentes segmentos: família, Estado, escola, aluno. Porque o aluno ele é um ser social.
Você tem que levar em consideração o aluno como ser social, porque ele está inserido na sociedade. E o ambiente que ele vive também reflete a forma como ele vê o mundo. Muitos professores, eu percebo como eles são críticos em relação aos alunos, mas o menino não sei o quê, mas o menino não sei o quê. Mas você tem que ver qual meio que ele está inserido. Isso reflete totalmente no comportamento, na forma como ele vê o mundo. Os alunos de escola pública, a maioria dos pais, eles não são alfabetizados. Muitos não sabem nem escrever o nome. Aí você já tem aquele aluno, então eles não cobram do aluno. Então, cabe a quem? Ao professor, responsável por essa tarefa difícil, né? Não que o professor venha substituir a família, o professor não é pai, não é mãe, não é psicólogo, mas ele tem uma função bem diferenciada, porque ele está em contato direto com o aluno, ele conhece esse aluno. Então, quais são as 10 competências gerais da BNCC? Isso aqui é de uma forma bem geral, que vale tanto para educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio. Porque a BNCC ela começou bem antes, lá na educação infantil, no ensino fundamental. Houve mudanças? Houve, mas não tão impactantes como no novo ensino médio. Primeiro, conhecimento. O conhecimento ela é a base do professor. Pensamento científico, crítico e criativo. É interessante isso, que antigamente a gente era o pensamento crítico. Ah, mas isso não servia. Vamos agora ao pensamento reflexivo, o aluno tem que refletir. E agora o aluno tem que criar. Ele tem que ser criativo e a gente tem que incentivar isso nele. A criatividade, que é tão importante quanto o conhecimento. Como Albert Einstein já dizia, a imaginação vale mais do que o conhecimento, né? Produções artísticas. Essa BNCC, ela vem realmente com essas produções artísticas, principalmente nas eletivas de base. O que são as eletivas de base? São projetos que o professor desenvolve durante um semestre com o aluno, que vai ter a culminância, como se fosse uma feira de ciências. Tudo que o aluno produziu durante o semestre. Comunicação. Isso é muito importante, o aluno ele saber se comunicar, expressar o que ele está sentindo, expressar o que ele pensa, expressar a opinião dele, é bastante interessante para você poder conhecer esse aluno. Cultura digital, então estamos na era digital. A maioria dos alunos, não interessa se ele é de escola privada ou pública, a maioria deles tem um celular, ou leva para a escola ou deixa de casa, mas a maioria tem um celular. Autogestão. Poder se autogerenciar é extremamente importante. A argumentação, saber, essa é importante. Argumentar, falar, se comunicar, isso vai refletir na forma que ele escreve. Que vocês percebem que os alunos eles têm muita dificuldade em escrever, porque muitos têm dificuldade em argumentar, em falar, em se comunicar. E também a leitura é bastante precária. Escreve bem, que lê bem. Autoconhecimento e autocuidado. Então, o aluno, ele vai ser capaz de se conhecer, conhecer suas limitações e até vencê-las. Empatia. Isso é muito interessante, empatia. Empatia com seus alunos, né? Você ter empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E quando o professor tem a capacidade de colocar no lugar do outro aluno, ou do seu aluno, ou o aluno ele tem a capacidade de botar no lugar do outro, ele consegue ver como o outro veria. Então, isso vai gerar menos bullying, menos preconceitos, menos discriminações, menos intolerâncias dentro da sala de aula. Vamos ter alunos mais humanos, mais dedicados, mais sensíveis à vida. E a autonomia. Então, conhecer, contribuir para a construção de uma sociedade mais democrática, responsável, saudável, sustentável, diversificada, cheia das diversidades. Respeitar e tolerar. Então, isso o professor ele tem que explorar de acordo com as competências gerais da BNCC, essas 10 competências no seu alunado. Alguma pergunta, gente? Podem ficar à vontade.
Porque se deixar, eu falo e falo e falo. Então, quais são os desafios? A formação dos professores. Então, é um desafio muito grande a formação dos professores. Colocar algo novo, da forma que foi colocada, é um desafio muito grande. A concepção de ensino e aprendizagem e a organização curricular são desafios que a nova BNCC trouxe aos estados, às escolas, aos professores e alunos também. Impactos no projeto pedagógico. Então, tivemos 4 tipos de impactos que eu vou falar aqui para vocês. Tivemos mais, mas eu considerei esses mais importantes. Tivemos impactos conceituais, que foram diretamente nas competências e habilidades. Os operacionais foram nas áreas de conhecimentos, que agora nós temos 4 grandes áreas do conhecimento, itinerários, os comportamentais, protagonismo do aluno, papel do professor, e na tecnologia, inclusão e inovação, aprender a programar. Então, os impactos do projeto pedagógico foram nas habilidades, itinerários, no papel do professor e na inovação. Se você lê a BNCC, você vai sempre ver inovação. Então, quais são as competências gerais da educação básica? Como eu falei para vocês, que falo desde o início, as 4 básicas. Competências específicas de linguagem, suas tecnologias. Competências específicas de matemática e suas tecnologias. Competências específicas de ciências da natureza e suas tecnologias. Competências específicas de ciências humanas e aplicadas e sociais aplicadas. Nas linguagens, nós temos português, inglês, educação física e arte. Matemática, já falou matemática. Ciências da natureza, biologia, física e química. Ciências humanas, história e geografia. Sociais aplicadas, sociologia e filosofia. Se vocês já prestaram atenção, os livros também mudaram. Antigamente, a gente tinha um livro para biologia, um livro para física, um livro para química. Hoje, não. Hoje, a gente tem 4 livros e vem também 4 livros das grandes áreas de linguagens, que o professor trabalha educação física e arte. Vem um livro separado para português e um livro para inglês. Nós temos o livro de matemática também. E temos o livro da ciência da natureza, ou seja, um livro bem fininho, ele tem biologia, física e química. Aí vem um currículo, geralmente, com os assuntos para o primeiro ano. Aí aquele livro que vem para o primeiro ano, o assunto é do segundo ano. Do segundo ano, o assunto é do terceiro, e por aí vai. E são 2 por semestre. Então, o aluno ele já recebe, no início do ano, 2 livros de ciências da natureza, 2 de ciências humanas, 2 de ciências sociais aplicadas, 2 de linguagens, um de português e um de inglês. Lembrando que o de português, volume único, vem para a escola para ser trabalhado no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano do ensino médio. O de inglês é da mesma forma. Os livros, eles não contemplam metade dos conteúdos a serem ministrados durante um semestre. É bastante complicado. Quando a escola ela dispõe de material para que você possa tirar xerox, que você possa levar uma atividade extra para o aluno, é muito bom. Mas muitas escolas, elas não dispõem de material para os professores. Inclusive, esse ano nós tivemos livro de projeto de vida. O projeto de vida, tanto para o primeiro ano, quanto para o segundo ano. Mas nós não temos livro nem de itinerários, nem de tutoria, nem de corresponsabilidade social, nem de eletiva de base para os alunos. Esse ano teve cadernos para os professores, para orientar os professores. Então, esse ano foi bem mais fácil do que o ano anterior, porque nós temos caderno de eletiva de base, de tutoria, projeto de vida, e tem um caderno curricular que engloba as outras partes diversificadas, de forma bem resumida, mas tem lá os conteúdos serem trabalhados. Então, agora vocês imaginam, o professor ter que ministrar a aula, apesar de ser uma aula de física,
durante um semestre inteiro com um livro com conteúdos bastante reduzidos e que muitos não são nem do primeiro ano. É muito complicado isso. Vocês já passaram por isso? Vocês estão em sala de aula? Já passei quando eu estava no primeiro ano. Tinha ido para a escola para poder ver alguns livros. E quando eu peguei... Até então, eu tinha ido dar aula lá a convite, né? Tinha ido ministrar. Lembro ainda que era um assunto de física térmica. Só que eu não tinha ainda pegado ainda... Enfim, né? No livro. Fui, dei a aula, terminei. Fui lá para a sala. E quando eu pego o livro, não tinha nada praticamente. Tinha um assunto que nem era tecnicamente para que eles estivessem vendo, era finíssimo, tinha muito pouco assim conteúdo, resumido demais, então não compensava, né, usar ele. Aí eu lembro que na época eu tive que procurar uma outra solução para poder procurar outros, né, materiais para que eles pudessem imprimir para poder levar. Viu, gente, como está cada dia mais difícil? Então, o professor ele tem que procurar outras soluções. Quando a escola dispõe de material, você pode levar, né, para imprimir para os alunos. E quando não dispõe, que você tem que copiar no quadro. É bem complicado. E a física térmica faz parte do currículo do segundo ano, que não é contemplado no livro de física das ciências da natureza do segundo ano. É difícil, realmente, bem difícil. E nós temos também aqui nos itinerários a formação técnica e profissional. Então, a BNCC ela tem como objetivo central garantir que todos os estudantes do país, de escolas públicas e privadas, aprendam um conjunto essencial de conhecimentos e habilidades comuns, que a gente viu que não é bem assim. Então, as áreas do conhecimento definidas na BNCC, etapa do ensino médio, como eu falei, linguagens e suas tecnologias, matemática, ciências da natureza e ciências humanas e sociais aplicadas. Aqui, gente, ficou meio assim, né, distorcida a imagem, mas aqui é a estrutura curricular. Aqui nós temos a formação geral básica, que são as linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, e temos a parte diversificada, que é a flexibilização curricular. Eu trouxe para vocês verem algumas que tem, né, da parte diversificada. Nós temos ainda cultura espanhola, projeto de vida, letiva de base, pré-itinerário de ciências da saúde, temos pré-itinerário de ciências sociais, econômicas e administrativas, pré-itinerário de ciências exatas e tecnológicas da terra, pré-itinerário de ciências humanas e linguagens, eletivas, tutoria, corresponsabilidade social, são muitas disciplinas. Essa foi do ano passado. Esse ano não é mais dividida nessa quantidade de pré-itinerário formativo. Esse ano só temos apenas um pré-itinerário, e no segundo ano nós temos itinerário formativo. E como é que faz a escolha desse itinerário formativo? Se é ciências da saúde, ou ciências sociais, econômicas, administrativas, ciências exatas, tecnológicas e da terra, ou ciências humanas e linguagens. É de acordo com o projeto de vida e tutoria. No projeto de vida, tem o que a gente conhece de árvore dos sonhos, onde os alunos, eles confeccionam realmente uma árvore, literalmente uma árvore, e eles colocam os sonhos dele. O professor de projeto de vida e tutoria, eles vão fazer a tabulação dos sonhos. Nessa tabulação dos sonhos, aí quem vai escolher o itinerário formativo, aquele que foi mais votado. Por exemplo, o aluno, ele escolheu dizendo, eu quero ser médico. Aí, o itinerário formativo de ciências da saúde. Eu quero ser enfermeiro. Aí, itinerário formativo de ciências da saúde. Então, o ano passado, o que venceu foi o itinerário formativo de ciências da saúde. Então, no segundo ano, eles estão vendo itinerário formativo de ciências da saúde, sendo que, além do itinerário formativo de ciências da saúde, tem o aprofundamento 1 e o aprofundamento 2. Que o aprofundamento 1, que são o aprofundamento de itinerário formativo 1 e aprofundamento de itinerário formativo 2, na área de ciências da saúde. No caderno de componentes curriculares, eles veem os assuntos a serem trabalhados, onde o professor de aprofundamento 1 e aprofundamento 2 dividem o conteúdo. Eu vou trabalhar essa parte, você vai trabalhar essa parte. Itinerário formativo, eu vou trabalhar essa parte. Todos eles na área de ciências da saúde.
E as eletivas? Nós temos as eletivas da base, eletivas pré-IF e as eletivas de itinerário formativo. Todas elas são eletivas, apesar que os professores pensam, né, que é pré-IF, eletiva de base e eletiva de itinerário formativo. É só itinerário formativo. Então, como funciona a eletiva de base? Vou falar na prática. O intuito é esse. A eletiva de base, os professores são designados para ministrar aulas de eletiva de base. Ele tem que fazer o feirão das eletivas. O que é o feirão das eletivas? Onde o professor vai apresentar para os alunos o que ele vai trabalhar na sua eletiva de base. A eletiva de base, o conteúdo que vai ser trabalhado, a área do conhecimento, é bem ampla. Então, o professor pode escolher o que ele vai trabalhar. Se ele vai trabalhar na área das ciências da saúde ou nas ciências sociais, o professor é que escolhe. Aí vai ter um dia que vai ter o feirão das eletivas, que todos os professores vão apresentar aos alunos e os alunos vão votar. Isso acontece em escolas grandes, que tem 4 primeiro ano, 3 primeiro anos ou 2 primeiro ano. O aluno, ele vota, votando, ele vai escolher a eletiva de base que ele vai cursar. Aí, como funciona isso na realidade? Por exemplo, na escola, tem que escolher um horário no dia da semana onde vai ter apenas eletiva de base. Terceiro e quarto horário, eletiva de base. Então, o aluno da turma do primeiro A, ele vai lá para a turma que o professor está ministrando essa eletiva de base que ele escolheu, está no primeiro B. Aí, os alunos do primeiro B, que escolheram do primeiro A, vão para o primeiro A. Do primeiro C, vão migrar para o primeiro B ou para o primeiro A, ou continuar no primeiro C. Então, eletiva de base, componentes curriculares temática de oferta obrigatória, porém de livre escolha, pelo estudante, oferecido semestralmente. Na minha escola, nós estamos trabalhando saúde mental e inteligência emocional. Não ficou livre escolha para o professor, foi voltado os macrotemas. Desses macrotemas foi escolhido um, e dentro desse macrotema, que é saúde mental e inteligência emocional, os professores estão trabalhando subitens, como depressão, isolamento social, ansiedades e transtornos. Então, subtemas dentro da saúde mental e inteligência emocional. Obsessão pela imagem. Então, os professores estão trabalhando esses temas com os alunos, tanto na eletiva de base 1, como na eletiva de base 2. E os itinerários formativos? Os itinerários formativos são a parte flexível do currículo do novo ensino médio, que os estudantes podem escolher conforme seus interesses, aptidões e objetivos. Se na escola tiver apenas um segundo ano, porque itinerário formativo só é a partir da segunda série do ensino médio. Na primeira série, temos o pré-itinerário formativo. Então, a partir da segunda série do ensino médio, ele já voltou lá no primeiro ano, lá na primeira série. Então, ele voltou no itinerário formativo. Então, cada segundo ano tem que ter um itinerário formativo diferente. Se tiver 3 segundas séries do ensino médio, aí fica o itinerário formativo de ciências da saúde, ciências sociais, ciências humanas, linguagem. Se for 3, se for as 4, nós temos os 4 itinerários formativos. Então, não pode ser trabalhado o mesmo itinerário formativo em todas as séries do segundo ano, tem que ser diferenciado. E os aprofundamentos têm que ser de acordo com o itinerário formativo escolhido pelos alunos. Eles não mudam de sala, E como é que faz? Aqueles que querem ciências da saúde vão ficar no segundo A, aqueles que querem ciências sociais vão ficar no segundo B, e aqueles que querem ciências humanas no segundo C. Eles não vão mudar de sala. Então, qual é o objetivo? Aprofundar e ampliar as aprendizagens, competências gerais, áreas do conhecimento ou formação técnica e profissional. Consolidar a formação integral, desenvolvimento de autonomia para os estudantes realizarem seus projetos. Promover valores universais, ética, liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade, desenvolver habilidades, visão de mundo ampla e heterogênea, capacidade de tomar decisões e agir. André? Oi, professor. Deixa eu perguntar uma coisa. Na prática,
esses itinerários formativos estão sendo aplicados? Pelo menos você conhece essa realidade? Sim, professor. Sim. Na minha escola, sim, estão sendo aplicados. Mas conheço várias escolas da mesma região que não estão trabalhando nem a letiva de base e nem os itinerários como deveriam ser. Uhum. Mas vem as técnicas da URI, ela vai vir nessa semana, quarta-feira, para falar com coordenadores, articuladores, professores, alunos, a respeito dessa parte diversificada, como os professores estão trabalhando, elas vêm a cada bimestre. Uhum. Aí o aluno já tem que ter decidido a área que vai fazer desde o primeiro ano. Sim, no primeiro ano ele escolhe, aí na segunda série do ensino médio, ele fica na turma que ele escolheu aquele itinerário formativo. Tá. Então, no primeiro ano, o itinerário só a partir do segundo e terceiro. Sim. Tá certo, entendi agora. Sim, mas como minha escola é uma escola pequena, como eu falei, é mais fácil. Agora, tu tem uma escola enorme, com mais de 1.000 alunos, fica complicado. Pois é, porque assim, digamos, 90% da turma queira fazer um itinerário. Aí será que vão abrir os outros para 1 ou 2 alunos, sei lá, de repente? Não. Tem lá do Maranhão, né? Tem que ter, no mínimo, 25 alunos para ter uma turma de itinerário formativo. Certo. Então, E a se não escola, e a escola também não é obrigada a oferecer todos, não, né? São pelo menos 2. pelo menos 2. Uhum. Não é obrigada. Agora, se a escola tiver apenas uma turma, só um. Eu só não sei por quê, André, mas eu fico naquela coisa assim, achando que a área de exatas vai ser sempre a mais prejudicada. Não sei por quê. Por quê, professor? A área que ninguém. Aqui é a área que menos o povo quer. Professor não teve itinerário formativo de exatas. Uhum. Na escola do Sandro, que é maior do que a minha é só ciências da saúde. A minha só teve ciências da saúde. Na do Sandro, só tem os 3. Não teve ciência, não teve exatas. Não teve aluno suficiente para formar esse itinerário formativo de exatas. Pois é, e é porque a escola dele é bem maior, né? É bem maior. Não quiseram, professor. Não quiseram, acho que Era só uma impressão minha mesmo. era só besteira, professor. Só um detalhe, eles não querem, não tem condição. E quando eles querem, é só 1, 2, 3 alunos, no máximo, de 3 turmas. Eles fogem que só dessa parte de exatas. Professora, e uma pergunta. Caso o aluno, ele começou a escolher uma área, aí depois ele troca, ele pode mudar de sala? Ou ele tem que continuar? Não. Então, se ele escolheu ciências da saúde, aí não se identificou mais, mesmo assim ele tem que continuar aquele itinerário. Sim. Meu Deus. Porque eu lembro que até meu primeiro ano, eu queria psicologia, né? Aí eu só fui depois, assim, quase no final do segundo ano, escolher física. Então, se eu tivesse escolhido psicologia, aí no segundo ano, se eu tivesse tido itinerário para a área de humanas, eu teria que continuar naquele itinerário voltado para a psicologia. Meu Deus do céu. É assim, não, mas assim, depende muito da coordenação, né? Tem aluno que ele chega com um jeitinho, eu quero mudar, mas às vezes ele não quer mudar, não é o itinerário, ele quer mudar por causa do professor. Sim, Professora, eu não gostei do professor da forma que ele está trabalhando. Eu quero ir para outro. Porque eu gosto mais do outro professor. Então, a gente tem cuidado em relação a isso, que a maioria eles querem mudar por causa dos professores, não mesmo por causa do itinerário. Sim. As eletivas de base, gente, teve muita confusão na escola que o Sandro trabalha. Por quê? Porque o aluno escolheu uma eletiva de base.
escolheu na parte de inglês, na parte de matemática ou de outras. Aí, quando o professor foi trabalhar, ele não queria mais. Eu não quero, eu quero ficar em física, eu quero ficar com o professor Santo, que o Santo dá aula de eletiva de base. Eu quero dar aula de professor Santo, o professor Santo está trabalhando com experiência, com a física na prática. Eu quero ficar... Menino, foi confusão nessa escola. A gente ficou sabendo dessa confusão lá na minha escola, que houve nessa escola. Então, muitas vezes, eles até querem itinerário, mas eles não querem ficar por causa dos professores. Aí conversa com a gestão, com a coordenação, alguns alunos conseguem mudar, porque depende muito do aluno. Porque se você ficar mudando aluno, vai chegar um ponto que uma sala fica sem aluno e a outra com a capacidade totalmente fora da realidade. Então, muito cuidado com isso. Mas o aluno ele já pode mudar no terceiro ano do ensino médio, porque no terceiro ano ele já pode mudar se ele quiser mudar de itinerário. Aí, professora, no caso, a escola que ele já estava frequentando não tiver o itinerário que ele queria, de determinada área, aí ele tem que trocar de escola? Eu ouvi alguns comentários sobre isso. Isso fica a critério do aluno. Se o aluno realmente, na escola que ele não tem um itinerário que ele queira cursar, ele pode sim mudar de escola. Mas dificilmente acontece. Certo. Dificilmente ele acontece, mas pode sim, ele pode mudar sim de escola e buscar qual itinerário que se adeque com a realidade dele, com o que ele quer. Certo. Obrigada. Tutoria. Então, a tutoria, realmente, o professor tutor, esse pena, gente, não é pouco, não. Ele tem vários relatórios que eles têm que preencher sobre a biografia do aluno, sobre as notas do aluno, sobre o aprendizado do aluno, sobre os sonhos dos alunos, sobre os itinerários formativos do aluno, e é individual os relatórios. Então, ele coordena a participação dos líderes de turma no conselho de classe, no pré- e pós-conselho. E essa parte diversificada, ela tem um detalhe. A maioria era para ser ministrada por 2 professores, ou seja, 2 professores lotados para uma eletiva de base, 2 professores para tutoria, 2 professores para cultura espanhola. Só que, na maioria das escolas, não tem essa quantidade de docentes. Então, fica tudo isso apenas para um professor. Imagina a demanda. Quanto cansativo é? A quantidade de trabalho para apenas um professor. Aqui no Piauí, nós temos as trilhas também, nós temos os seminários, tem as outras disciplinas da parte diversificada, que é a mesma coisa do outro estado, só que com nomes diferentes. Agora eu vou perguntar para vocês, eu vou até encerrar a apresentação. Valeu a pena? Pensar o que se sabe, pensar no que já aprendeu, por que não ousar? Vocês acham mesmo que valeu a pena essa nova BNCC? Na visão de vocês? Professor, eu acho que dá assim, para o aluno uma responsabilidade que eu não acho que ele está preparado para isso. Tanto porque a escola não tem um suporte psicológico necessário que possa lidar. Porque eu lembro do tempo de escola, que às vezes, assim, né, claramente você tinha um aluno que tinha algum problema e que às vezes a melhor saída para, sei lá, para tal diretora era tipo, falar assim, filho, vai lá falar com ela. Aí ele entrava na sala, sei lá, passava uns 15 minutos, falava, conversava e depois ele ia embora, enfim. Parece que a escola, ela tem falhas. Eu acho que a parte principal, na verdade, principalmente porque essa nova geração de alunos de agora tem uma descoberta de problemas psicológicos muito maior do que a nossa. Então, seria necessário e é fundamental de ter uma verdadeira psicóloga na escola, que eu sinto que não tem. Na maioria das vezes, é mais um suporte que não existe, o aluno não tem um apoio, às vezes ele sai de casa, teve uma briga, sei lá, familiar, ou está passando por algum problema que às vezes ele precisa ser tratado e dá para ele esse suporte, como a própria Luana falou, se ela quisesse mudar de ideia, se ela quisesse mudar de um outro, que acontece, às vezes você acha que você quer seguir um rumo, mas você quer trocar de ideia e tipo, se não der,
Então, eu acho que é uma responsabilidade que o aluno teria capacidade se o apoio psicológico, não só isso, mas se a base matemática, a base física, a base química, a base de história fosse bem trabalhada desde o começo. Eu acho que é muito mais um problema de base lá atrás do que tudo, né? E também junta com outros problemas. É uma coisa multifatorial. Você tem professores que ganham mal e que não querem trabalhar mais, e eu não julgo também porque ganham pouco. Às vezes não compensa por uma situação, mas ainda tem professores que ganham pouco e que fazem o máximo pelos alunos, buscam novos métodos, buscam novas formas. E existe aqueles que ganham o seu dinheiro e não importa, para ele já está ganhando ali mesmo, e, enfim, não tá nem aí. Ele vai dar uma aula meia boca e para ele tá, enfim, tudo bem, né? Assim como existe maus médicos e também assim como existe bons médicos também. É o meio termo. Então, na verdade, é multifatorial sobre tudo isso que ocorre, não é só por um motivo específico, mas eu acho que o correto, na verdade, para que isso desse certo, seria focar no máximo na base de tudo do que focar no agora. Eu acho isso. Pois é. Aí, André, eu acho que a questão de BNCC, de novo ensino médio, não sei se é o formato mais adequado, aí eu acho que a princípio não. Mas eu acho que tinha que ter uma mudança, porque da forma como estava, pronto. Aí você falou de 15 anos de sala de aula, eu tenho um pouquinho mais que isso, e a gente vê esses anos todos a gente ensinando e o pessoal termina a escola tal, não vê sentido nas coisas que ele aprende, não usa para nada, é aquele negócio assim, pô, tá sem... A escola não tem razão, a razão da escola é preparar para o Enem, não isso é ensino propedêutico, não é não tem fim em si próprio, é só uma preparação para o outro meio, e quem não vai fazer Enem? E a pessoa que quer ficar só por aí mesmo, no ensino médio, vai servir de quê? Então, eu acho assim que essa discussão, essa mudança no ensino médio é necessária. Aí foi necessária, né? Agora Professor, sim. eu queria só fazer uma pergunta. E se a gente fosse tentar estudar o lado oposto? Por exemplo, a gente vê uma insatisfação com quem termina o ensino médio, mas existe algum estudo pesquisando, por exemplo, o caso de quem termina, de quem aproveita, buscar relatos. Porque, por exemplo, tenho certeza que se a gente procurar, tem pessoas por aí com experiências riquíssimas para falar da educação brasileira, mesmo depois de terem terminado o ensino médio, que progrediram para um superior. Será que tem algum estudo a respeito disso? Ou é só mesmo a questão do pessoal que busca só criticar? Não, eu tô entendendo tua colocação, mas assim, até pela experiência própria da gente, André, me corrija se eu estiver errado, mas pela experiência própria eu vejo que o papel da escola, ela, pronto, para quem vai entrar na universidade, ela tem cumprido isso, mas a escola não é só para isso, tá? Essa visão de agora que a BNCC tem de inteligência emocional, de preparação para a vida, contextualização, aplicabilidade, dessas coisas, isso daí eu acho que são discussões muito boas. E assim, estão assim, em consenso com o que é feito no mundo, tá? Com o que é cobrado, por exemplo, no PISA, essas coisas. Então, não é algo isolado do Brasil, tá? Agora, a questão é aquela coisa que André comentou, né? Também. Olha, o acesso, será que vai ser semelhante ao aluno da escola pública para o aluno da escola privada? Será que vão ter a mesma oportunidade? Porque, assim, se a base é a mesma, então, teoricamente, todo mundo devia estar sendo formado de forma parecida. Pelo menos é isso que eu entendo, né, Andréa? Mas a gente vê que não é. E até Andréa comentou várias vezes
que várias coisas ficavam a critério da escola ou da rede. E isso daí, eu acho que, para mim, foi uma das piores coisas da BNCC, a minha opinião. Porque o pessoal que lia, que queria aplicar, ficava perdido. Ora, será que eu posso fazer dessa forma? Será que eu posso fazer de outra? Ah, se eu fizer dessa forma, será que vai ser cobrado assim? Será que vai ser cobrado assado? Aí eu acho que tinha algumas coisas poderiam ficar mais abertas, mas outras tinham que ser melhor delimitadas, tá? Assim, a minha opinião é essa. Aí, como ficou algumas coisas muito soltas, aí para mim foi que meio que colocou a perder, de uma forma geral. Professor, você tocou no ponto certo. Quando ela estava sendo implementada, ano passado, muitas coisas foram mudadas, certo? Diziam para a gente, é para fazer assim, 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 assim. Depois, o professor já tinha entregue o plano, já tinha feito todo o planejamento durante o ano. Não é mais assim, não. Eu quero desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então, o professor mudava totalmente aquilo que ele já tinha feito. E aqui não é uma crítica em relação à BNCC, porque a BNCC, a teoria realmente é muito bonita e necessário. É a aplicabilidade, como está ocorrendo, que poderia ser revista. Essa quantidade de par diversificada que existe na escola pública e não existe na escola privada. E seria que não seria melhor se fosse uma escola de ensino integral, não apenas parcial? Pois é, aí até me lembra um pouquinho que a gente já conversou com o Marcos, com o Cabral, também das dificuldades na escola, né? Todas as escolas assim, pessoal com entendimento diferente. Aí eu já comentei que alguns professores, alguns diretores vieram conversar comigo para eu falar sobre BNCC, e eu falava, expunha as coisas e dizia, comentava muito. Olha, mas isso aqui fica a critério da rede, isso aqui fica a critério da escola. E o pessoal, de uma forma geral, ficava frustrado com o que eu apresentava. Mas eu não podia inventar nada. Eu vou limitar a escola? Não, isso, nem a BNCC limita, não caberia a mim estar fazendo isso. Isso daí seria algo a ser definido pela escola, pela rede. Mas realmente é estranho. Assim, a gente, principalmente quando a gente sabe que trabalhamos com resultados, aí tem IDEB, tem essas coisas todas que vão pesar no bolso, vão pesar, assim, de uma forma geral, no futuro da escola, tá? Então, aí deixa tomar decisão que possa ser errada, porque não tem essa clareza. Então, é difícil, tá? Bem E vai complicado. realmente afetar na vida dos alunos. Assim, tem os alunos que estão passando vestibular, estão, porque os alunos que estão nessa novo ensino médio são alunos de 2021. Então, eles vão cursar, aliás, 2022, né? Começou ano passado, 2022. Eles vão cursar o terceiro ano em 2024. Então, os alunos que estão fazendo terceiro ano esse ano, a base curricular deles está igual. A do ano passado também, a do ano retrasado também. Então, a gente vai ver esse grande impacto realmente próximo ano, que a gente vai ter os alunos nos 3 anos do novo ensino médio, se ela não for suspensa, né? Pois é. Mas, assim, bem legal a gente tá discutindo. Eu acho que algumas coisas ficaram mais claras aqui. Tenho certeza que alguns aqui presentes já discutiram BNCC com a professora Cláudia, lá na instrumentação. Não, me corrijam aí se eu estiver errado, pessoal. Mas Já. pronto. Então, eu acho que alguns pontos que a gente falou aqui foram tocados várias vezes nessas aulas, tá? Então, é interessante a gente ter uma certa clareza, até porque vocês mesmos estão na escola, estão aplicando as coisas, então tem que estar cientes de como é que deve estar sendo o movimento por lá, tá? Eu sei que
também alguns aí já estão trabalhando com aquelas disciplinas, os seminários, as coisas assim. Não sei nem como é que cada escola tem um nome diferente, tá certo? Mas o pessoal tem trabalhado, tem se adaptado nisso. E assim, é difícil porque vocês não viram isso enquanto alunos, tá? É difícil porque vocês não vivenciaram, assim, não tiveram formação para isso na universidade. Então, e o professor, o preceptor, a preceptora, tal, também, às vezes, tá fazendo da forma como acredita que seja. E, às vezes, tem o treinamento também para isso. E vamos embora, bola para frente que vai dando certo, tá? Mas é isso aí, tá bom? E enquanto a gente está nessas incertezas, nessas dúvidas, esperar também para ver como é que vai ficar, não é, Andréa? Eu estou sabendo agora dessa consulta pública que você comentou. E isso começou hoje, professor, se eu não me engano, começou hoje. Ah, certo. Então, já aquele movimento para barrar o novo ensino médio, né? Tá bom. Então, é isso aí. Vamos ver o que é que dá. E, às vezes, tem essas consultas públicas que têm um resultado muito claro, mas que realmente não fazem nada com esse resultado, tá? Mas vamos ver. Como foi proposta de governo diferente, então é bem provável que mude, tá? Tem por causa do alinhamento ideológico, essas coisas todas, a gente sabe que existe. Agora, é uma discussão que tem que ser feita, mas com o Brasil do tamanho que é, com a população diferente do jeito que é, nenhuma decisão para alcançar todas as escolas assim vai ser uma coisa simples. Não, não sei, sinceramente, eu não queria estar no papel do gestor para estar propondo uma coisa dessa não, porque realmente é difícil. Dificílimo. Nem me fale, professor, que eu que fico com essa responsabilidade. Uhum. Eu que fico Pronto, com essa... Então, eu estou falando, você tem essa dificuldade na sua escola, imagina fazendo isso para o Brasil inteiro. Não dá, não é simples não, tá? Então, quero agradecer aqui a Andréa pela exposição, tá? Trouxe muita informação, trouxe clareza, assim, até onde foi possível, tá bom? Mas foi muito claro, muito boa, tá? Também agradecer ao pessoal que colaborou, que interagiu. Isso aqui, aproveitem para estar perguntando, para estar questionando, porque também faz parte da formação de vocês, tá bom? E é isso aí, gente. Amanhã temos o Marcos Patrício, não é, Marcos? Sim, professor. Amanhã o tema relacionado também com o BNCC, mas um pouco com foco no ensino fundamental, né? Vai ser interessante. Vamos aí. Então, Marcos é também orientando o meu, tá, do mestrado. Ele vai estar falando um pouquinho sobre o que ele pretende estar fazendo como produto educacional, tá bom? Que é a parte de ótica, tá? Voltada assim para o ensino fundamental, tá? Acho que tem um pouco a ver com a Andréa na edição passada da residência também, tá bom? E é isso aí, gente. Agradecer, obrigado, Andréa, tá? Deu uma clareza aqui, sempre bom a gente estar falando e melhor ainda a gente estar ouvindo de alguém que está aplicando essas coisas, porque a gente vê algo mais prático mesmo, não fica aquela coisa só preso no documento,
ver, assim, você falou até quantitativo, você falou do número de organização, uma coisa assim que trouxe algumas informações novas. Isso, assim, de acordo com sua própria experiência. Isso aí é muito bom. Agora, também deixando claro que é o caso da tua escola, mas que pode ser um exemplo palpável, é um exemplo real, tá bom? E que mostra que pode ser, a proposta pode ser efetivada, né? É o caso, assim, da minha escola e das escolas lá da região, professor. Uhum, Elas trabalham praticamente da mesma forma, com as mesmas disciplinas, com os mesmos nomes. certo. Então, é isso, gente. Boa noite, então. Obrigado Hoje, professor. novamente pela presença de todos, tá? E espero encontrá-los novamente amanhã.